Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o caminho óctuplo do êxtase. Esse termo ele foi cunhado pelo Gerald Gardner, né, o pai da bruxaria moderna, como uma maneira de se referir aos caminhos que vão levar à transcendência, a um estado alterado de consciência, que vão permitir você realizar o acréscimo de energia espiritual e também você entrar em um estado de percepção diferenciado. Antes de adentrar nesses 8 caminhos, eu gostaria de falar da importância do transe. Da mesma maneira como a gente utiliza um microscópio para enxergar coisinhas muito pequenas, a gente utiliza o transe para enxergar realidades mais sutis, para enxergar realidades espirituais, para conseguir captar outros tipos de informações. Quando nós falamos então desses transes, desses estados alterados de consciência, nós podemos alcançar por duas vias basicamente. Nós podemos alterar a nossa consciência por vias que são inibitórias, ou seja, são vias que vão abaixar, vão rebaixar o nosso padrão, nosso nível de consciência, nossas ondas cerebrais, vão acalmar o nosso corpo, vamos deixar isso mais centralizado. E existe o caminho contrário desse, que são as vias excitatórias, que vão estimular nosso cérebro, vão estimular nosso grau de percepção, elevando a frequência cerebral, e que aí sim, esse próprio êxtase que vai surgindo através dessa superatividade vai nos levar a ter percepções diferentes da realidade. O primeiro caminho é o caminho da meditação. A meditação, geralmente, ela trata-se de uma prática inibitória, onde vai rebaixar a sua frequência, vai rebaixar o seu ânimo, para que você possa ter um outro tipo de percepção. Geralmente, esses tipos de meditações, na bruxaria, por exemplo, né, acontece de você ficar treinando visualizar uma vela, que isso aumenta também a sua vontade interior, mas um dos motivos para realizar esse exercício é para que você possa aumentar o seu foco, você possa entrar em uma outra frequência cerebral. Mas além de olhar para a vela, existem meditações que são de olhar para uma mandala, por exemplo, meditação de você contemplar um ponto em específico, meditação através da contagem de números, enfim, é uma via mais relaxante, uma via com certeza que vai te levar a um estado mais de inibição, para que você possa alcançar estados de transcendência. Para quem é muito desperto, em especial nós ocidentais, nós temos muitas questões, né, para ficar atento a algo específico, talvez essa da visualização seja bastante interessante. Visualização de mandalas, por exemplo, né? Nós conseguimos focar em um ponto central ali e, a partir disso, conseguir adentrar em estados diferenciados para a consciência. O segundo caminho estático é o caminho da respiração. E a respiração ela pode ser tanto inibitória quanto excitatória, depende do tipo de respiração que você está fazendo. Geralmente, nós aprendemos aquela respiração diafragmática em 4 tempos ou em 4x2, que aos poucos nós vamos realizando e nós vamos tendo um outro tipo de percepção. Esse tipo de respiração é uma respiração inibitória, que vai rebaixando o seu padrão cerebral. Mas existem outros tipos de respiração também, como a respiração do dragão, né, que é aquela respiração forte, profunda, nasalada, que ela também vai alterar a sua consciência, mas ela é um tipo de alteração que ela vai se dar através de uma excitação muito forte, ela vai se dar através de um frenesi alcançado devido a essa prática repetitiva, constante, frenética. O terceiro caminho é o caminho do isolamento. São aquelas práticas espirituais na qual uma pessoa ela vai se isolar no meio da natureza, vai para cima da montanha, vai realizar alguma espécie de isolamento para que possa, aos poucos, passar por alguma espécie de revelação espiritual, algum contato místico, alguma percepção diferenciada. Dentro de estudos científicos, nós temos pelo menos a percepção, o entendimento que esse isolamento, durante períodos muito grandes, podem levar a algumas alucinações, que estão relacionadas a esse estado alterado que nós estamos falando. Mas ainda não existem muitos estudos científicos sobre o teor dessas alucinações e sobre quais seriam, talvez, os potenciais xamânicos relacionados a esse aspecto de isolamento. Geralmente, o isolamento ele é uma prática também inibitória de condução para o êxtase. O quarto caminho é chamado de caminho da intoxicação, que seria a utilização das plantas de poder. Aqui estão os cogumelos, a ayahuasca, diversos outros enteógenos. E claro, quando nós estamos falando da utilização dessa planta, nós não estamos falando do uso recreativo delas, mas sim de um uso sagrado, de um uso cerimonial, que vai te possibilitar realizar tanto a percepção de elementos interiores seus que estão precisando de cura, de atenção, quanto também o contato com outras inteligências, com entidades espirituais. Lembrando que a própria planta em si, ela já é um espírito vivo, né?
Então, sempre que nós consagramos com cogumelo, por exemplo, nós já estamos lidando com a força, o espírito daquele próprio indivíduo, com o elemental daquele fungo. A ayahuasca, nós estamos também entrando em contato já com o espírito da rainha da floresta. Nesse sentido, todos os contatos espirituais que nós fazemos através dessas plantas, elas são filtradas até mesmo pela inteligência daquele ser espiritual em específico. Portanto, depende muito do tipo de enteógeno que você vai utilizar para ser uma condução inibitória ou excitatória de indução ao transe e ao êxtase. O quinto caminho é o caminho do som. Existem sons que vão ser tanto excitatórios, aquele que tem uma batida muito forte, muito intensa, como a batida de um tambor em jornada xamânica, quanto existem as músicas que elas vão ser inibitórias, que são aquelas músicas mais suaves, que vão te acalmar, vão te tranquilizar. Geralmente aquelas músicas tanto de mantra, quanto às vezes uma música clássica, uma música instrumental, que vão propiciar uma percepção diferenciada da realidade. Muitas vezes você está escutando uma música que ela tem um sentimento mais profundo, e você consegue sintetizar uma informação diferenciada ali, você consegue ter alguma informação espiritual, e ela é muito utilizada dentro de cultos mesmo, dentro de igrejas, dentro de diversas manifestações religiosas. Então, uma música que ela é um tanto quanto excitatória para induzir o transe seria o uso dos atabaques, por exemplo, dentro de religiões afro-brasileiras. É um estímulo muito forte que acaba levando ao transe, né, da incorporação mediúnica. E existem outras músicas que elas são mais inibitórias, como às vezes você escutar taças tibetanas dentro de algumas tradições de budismo, para poder facilitar a meditação. O sexto caminho é o caminho do movimento sagrado. Bom, existem tanto as posições sagradas, quanto o mudra, por exemplo, mas existem também movimentações como a dança no candomblé, por exemplo. A própria dança, o movimento repetitivo, por si só, ele já induz o transe. Mas existem outras pessoas também em que elas entram no transe mais profundo, depois que elas dançaram muito, e aí quando ela encerra, ela cai no chão, assim, já num transe, e esse transe vem depois dessa exaustão do corpo. Então, eu vejo nesse aspecto de movimentação, até mais tradicionalmente, dentro da religião da Umbanda, do Candomblé, esse uso ritualístico da dança, mas a gente pode pensar, trazendo mais para a nossa realidade, você está super cansado da academia, você chegou, teve um dia exaustivo. Você percebe que logo depois você pode ter uma facilidade maior para fazer meditação, justamente porque você está nessa via de transe ocasionada pela exaustão do corpo. Um sétimo caminho, que definitivamente é um caminho excitatório, é o caminho da sexualidade. Então, o próprio ato sexual ele pode levar a um transe, a um estado alterado de consciência, mas ao contrário do que a gente imagina, não é um transe tão fácil, porque é muito, muito fácil mesmo, né, de você acabar se perdendo mais no prazer, dando atenção a ele, do que é um propósito ali de alteração de consciência, de algum propósito espiritual que você esteja realizando ali. Mas ainda assim, é uma prática que induz o transe, que pode ser realizado conjuntamente ou de maneira solitária, e às vezes pode ser utilizado o rito todo para essa indução, o ato todo para essa indução de transe, ou às vezes somente o movimento final ali, quando há aquele relaxamento, né, bem, bem expandido, para você poder alterar a consciência dessa maneira. A última via desses 8 caminhos é o caminho da dor. Bom, ele não é tão utilizado nos dias de hoje, mas você pensar num chicoteamento leve, por exemplo, ou dentro das diversas tradições xamânicas em que existe um piercamento, né, como ocorre na dança da águia, né, mas algo mais comum no nosso dia a dia, desse tipo de indução de transe, é quando a gente vai realizar uma tatuagem, aquela própria dorzinha ali que a gente vai sentindo quando a agulha está perfurando, ela vai te induzir também a um transe. Então, existem muitas pessoas que realizam várias práticas espirituais no momento ritualístico mesmo, de fazer essa tatuagem, aproveitando da janela ali, que acontece, da janela de transe, que acontece durante esse período que é mais dolorido, desconfortável, para poder realizar algumas práticas espirituais, por exemplo, consagrar aquela tatuagem para alguma entidade específica, para alguma divindade, para algum espírito. Esses caminhos, sozinhos, eles podem te levar ao transe e levar a comunicações espirituais, mas às vezes eles são combinados, né? Então, vamos pensar numa sessão xamânica, por exemplo, onde há a ingestão de uma planta de poder, como é o caso da ayahuasca, e depois você tem uma música que também vai induzir um transe, seja através de um inário, ou seja através da batida do tambor, então que também vai potencializar esse estado alterado. O mais importante é você poder conhecer diversas maneiras de alterar sua consciência e perceber quais que são mais efetivas para você
e ainda assim você conseguir ir se dispondo a trabalhar e elaborar também em outras técnicas, para no dia que um caminho de êxtase não funcionar para você, você poder utilizar um outro e não ficar na mão, não ficar dependendo apenas de um único caminho para ele.